Continuando, então, olha lá. Sabendo então do que a gente precisa trabalhar para avançar a criança, a gente tem sugestões de atividades que vão ajudar nesse avanço. Então, comparar, ó, relacionar palavras, produção oral de histórias que devem ser escritas pelo professor, tá? Aqui, ó, sugestões de jogos, então trabalhar o nome do estudante através de dominó, memória, então fazer não esses convencionais só que trabalham o alfabeto, por exemplo, mas principalmente trabalhar com o nome das crianças. Então, uma criança pré-silábica, não adianta dar para ela um jogo que tem sílabas, tá bom? Nós vamos ter que trabalhar muitos jogos que tem letras, que tem números para ela fazer separação de letra e número, identificar a primeira letra com som, com palavra, etc. Depois, com crianças silábicas, o que a gente quer? As crianças já estão silábicas, a gente precisa trabalhar com elas para elas irem para frente, para elas ficarem silábico-alfabéticas. O que a gente vai fazer? O que a gente quer trabalhar? Atribuir valor sonoro às letras, ela precisa saber disso para poder avançar. Aceitar que a questão das muitas letras não significa que a palavra vai ser muito grande, né? E que ela vai escrever apenas o necessário que representa a fala. E perceber que as palavras diferentes são escritas com letras diferentes e também em ordens diferentes, tá bom? Então, a sugestão de atividades vai passar justamente pelo trabalho com a análise das palavras, né? Mudar a letra de lugar, que muda a palavra, né? Trabalhar com cruzadinha, com caça-palavra. Então, aqui já dá para trabalhar com isso, tá? Evidenciar rimas nas palavras, trabalhar muito assim, final de palavra, começo de palavra, meio de palavra, análise oral e escrita do número de sílabas, número de letras, sílaba inicial, sílaba final. E sugestões de jogos são exatamente que vão trabalhar as palavras sem as sílabas, ou faltando sílaba, ou para completar sílaba, ou para completar as sílabas com as vogais. Então, tudo que tem a ver com sílaba, muito trabalho com sílaba. Bingo, caça-palavra, cruzadinha, tudo de sílaba agora, tá bom? Aí para frente, né? Uma criança que a gente identifica que está silábico alfabético, como que a gente pode ajudar essa criança para dar um salto para o alfabético? Usar mais de uma letra para representar o fonema quando necessário, né? E atribuir o valor sonoro. É isso que ela precisa fixar para poder passar para frente. Então, associar o Gá no nome de Gabriela com gato, garota, gaveta, com outras palavras e nem sempre do mesmo campo semântico, tá bom? Formar palavras, retirando a palavra e colocando no lugar, né? Formar palavras a partir de sílabas, mas palavras diferentes com a mesma sílaba, né? Ditado, incentivar muito o ditado das palavras para a criança poder pensar sobre o que ela está escrevendo. E esse tipo de jogos, ó, jogos em que ela vai ter que separar, olha lá em cima, separa a sílaba, separa, tá vendo? Ó, separa as sílabas, aqui ela monta as palavras com sílabas, né? Aqui pesca sílabas, os envelopes coloridos, né, que é onde a gente vai trabalhar a questão de figura e nome, né, e sílabas. E com as crianças alfabéticas? As crianças alfabéticas, Lilian, a gente tem que fazer alguma coisa, elas têm que saltar? Sim, elas têm que saltar também. Elas têm que ir para um nível superior, que é o quê? Se preocupar com a ortografia das palavras, né? E melhorar a escrita, porque às vezes ela esquece letra, ainda para compor a sílaba cheia. Então, a gente vai realizar a escrita correta das palavras com elas. Então, agora, a partir desse momento, quando a criança está alfabética, a gente já começa a mostrar os modelos das palavras corretas. Então, ela escreveu casa com Z, a gente procura uma referência escrita na sala ou em algum material, algum livro, e mostra para ela, confronta a escrita dela com a escrita correta das palavras, tá bom? Correta no sentido de ortografia, tá? Insere questões, por exemplo, de parágrafo, de pontuação, insiste para que ela, ao invés de escrever palavras, escreva uma ideia, escreva uma frase, organize mais frases. E aí as atividades para elas vai ser o quê? Análise linguística de palavras, né? Então, cruzadinha, forca, caça-palavras, organizar as frases, organizar as palavras para completar a frase, pôr a frase em ordem, colocar o texto em ordem, dando, por exemplo, 3 frases com começo, meio e fim, e ela tem que colocar em ordem, trabalhar com jogo de sequência lógica e sequência temporal, isso tudo é atividade importante para as crianças saltarem, tá bom? E aí jogos também para as crianças que estão no nível alfabético, para que elas acrescentem conhecimentos e continuem se desenvolvendo na alfabetização. Bom, as referências que eu usei foram essas, né? Eu acho que essa aula poderia ter sido feita lá na videoconferência, mas não foi possível. Mas
a gente consegue acompanhar pelos vídeos. Espero que vocês consigam estudar por esses vídeos, então, que eu fiz de duas formas, né? Eu coloquei alguns direto no portal do AVA e outros eu coloquei link para o meu perfil do YouTube. De qualquer forma, eu vou colocar todos os vídeos lá no YouTube na sequência e aí vocês podem acessar tanto no YouTube quanto no AVA, tá bom? Obrigada pela paciência e vamos continuar firme, gente. Vai dar tudo certo.